Programa da nossa série Mundo em Debate. Eu sou o professor Marcelo Corrêa, estamos aqui mais uma vez pelo Singular Ângulo Vestibulares para falar de um tema aí bem interessante para os nossos vestibulares, não é? Então vamos lá? Tivemos agora o encerramento dos Jogos Olímpicos, né, em Tóquio, Japão, e como praticamente todas as edições dos Jogos Olímpicos, nós temos aí uma série de eventos que carregam aí os Jogos de muitos fatos que envolvem a nossa geopolítica, né, atual. Então vale a pena dar uma boa olhada. Eu postei no Facebook um texto muito interessante no dia 8 de agosto, faz um resumo de vários fatos que ocorreram ao longo dos Jogos Olímpicos no século XX e alguma coisa no século XXI. Eu vou, obviamente, aqui destacar alguns deles, alguns citados, outros que não foram citados no texto. Tá? Bom, de cara, estamos falando de Jogos Olímpicos 2021. Mas como vocês podem observar aí, temos Tóquio 2020. Sim, por quê? Porque a edição de 2020, em função da pandemia, foi adiada para 2021, mas o COI, o Comitê Olímpico Internacional, optou por manter a data no logo, né, dos Jogos Olímpicos, manter a data 2020. Certo? Então vamos ver aí várias coisas. Tivemos, né, fatos interessantes, como o COI não aceitou a homenagem pedida pelo governo japonês, pedida pelo governo de Hiroshima, uma homenagem que todos os anos é feita no dia 6 de agosto, né, às 8h15 da manhã, hora local, é feita uma homenagem aos mortos, né, em função do lançamento da primeira bomba atômica. O COI não aceitou essa homenagem. Tivemos também um outro fato interessante: a imprensa norte-americana, nos últimos dias, resolveu mudar a contagem do ranking das medalhas. Para quem não acompanha ativamente, bom, eu reconheço que também não acompanho, mas por uma determinação do COI, o ranking de medalhas é feito a partir das medalhas de ouro. E lá no finalzinho, quem estava na liderança era a delegação chinesa. E aí a imprensa norte-americana resolveu mudar esse formato e fazer um ranking novo a partir do número total de medalhas. E aí, óbvio, Estados Unidos ficava na frente. E foi algo vergonhoso, porque é uma distorção querendo mostrar um resultado superior. Lembra até um pouco os tempos da Guerra Fria, onde os dois disputavam ali intensamente o topo, né, o ranking das medalhas, como se fosse ali a própria guerra, uma manifestação do mundo bipolar. E no final de contas, no finalzinho, lá nos últimos instantes, os americanos conseguiram uma medalha a mais do que a China. Então, fazendo a contagem só pelas medalhas de ouro, eles acabaram na frente. Mas por alguns dias a imprensa americana fez essa distorção para querer mostrar algo que, óbvio, não era a realidade. Os chineses estavam à frente. Mas vamos lá, tem um montão de coisa aí para falar. Esta é a matéria que eu disponibilizei, tá? É uma matéria do jornal El País, matéria muito boa. E aqui, ó, com o título Quando a política se interpõe às medalhas. Fuga da atleta belarussa Tsimanouskaya retrocede aos tempos da Guerra Fria e destaca o papel dos jogos como palco de conflitos mundiais. E nós vamos falar já já desta foto aqui, onde temos no topo um atleta norte-americano, ao lado direito um atleta alemão fazendo a saudação nazista. Tem muita coisa para falar, mas eu acredito que a fuga desta jovem atleta do país Bielorrússia foi o fato de maior destaque, mas teve muito mais, não foi só isso. Mas vamos lá. A imprensa deu uma cobertura enorme, e eu acredito que deveria ter dado mesmo, né? Uma cobertura ao fato da atleta, né, do comitê belorrusso ter pedido asilo na Polônia. Ela afirmou que não voltaria para o seu país,
que é governado pelo, né, Lukashenko, considerado o último ditador da Europa, quase que um resquício da União Soviética, um país que basicamente tem relações com a própria Rússia do Vladimir Putin e mais nada, né? Então esta atleta, ela fez uma crítica ao Comitê Olímpico da Bielorrússia. Porém, a questão é que esse comitê, ele é dirigido pelo filho do ditador, né, Lukashenko. É Viktor Lukashenko que dirige o comitê. E quando ela criticou o comitê, isso, na leitura, né, nesse modelo ditatorial, ter criticado o comitê é algo semelhante a criticar o próprio país, ou seja, o próprio ditador Lukashenko. Isso é inadmissível no seu país. E aí que dois membros da delegação apareceram no dormitório onde ela estava, dizendo que ela deveria fazer as malas porque ela tinha que ir embora, já que foi constatado que seu estado emocional e psicológico estava abalado, ela deveria voltar para o país. Sim, retiraram a atleta do alojamento, ela foi levada ao aeroporto, só que ao chegar no aeroporto, como dá para ver nessa foto aqui, ela procurou policiais japoneses, dizendo que estava sendo levado para uma aeronave contra a sua vontade e que ela não iria embarcar de volta para o seu país. E aí ela teve o apoio da polícia e, né, nesse meio tempo, acabou pedindo asilo e a Polônia concedeu. Então ela agora se encontra na embaixada polonesa em Tóquio, ou talvez já tenha até mesmo voado para a Polônia. Então, a imprensa deu esse peso enorme, e por que não, né? Acho que isso é mais do que necessário. Agora, foram muitos outros casos. Quase 30 atletas já disseram que não vão sair do Japão, não vão voltar para os seus países de origem, como Síria, Irã, Afeganistão, e estão em via aí de solicitação de asilo político, né, em alguns países. Mas nós temos nas várias edições dos Jogos Olímpicos vários fatos semelhantes a esse. Agora, é claro, né, a chegada no aeroporto, a desculpa de que um médico verificou que seu estado emocional, psicológico, já que isso foi tão discutido nessa edição, e o fato dela ter pedido ajuda para os policiais, ganha um roteiro até quase que cinematográfico. Mas são muitos os casos, eu vou falar de algum deles, ok? Bom, vou começar aqui destacando os Jogos Olímpicos de 1932, Los Angeles. O governo americano, ele fez questão de sediar os Jogos Olímpicos, obviamente porque é um evento de visibilidade enorme, inclusive muito mais do que a Copa do Mundo, né, de futebol. E o que eles queriam com isso? Eles queriam mostrar que o país, embora atingido severamente pela crise de 29, já começava a se reerguer e já tinha condições de realizar um evento desta envergadura. 1936, Jogos Olímpicos de Berlim. Hitler faz a abertura dos Jogos, montaram um verdadeiro teatro para esconder a perseguição aos judeus, que obviamente já estava em curso. Em Berlim, em 1936, existiam placas dizendo que os judeus eram indesejáveis, que eles deveriam se retirar de certos bairros. Essas placas foram retiradas, como eu disse, um cenário foi montado, uma verdadeira peça teatral. Os jogos duravam uma semana, era coisa muito mais rápida do que hoje, e a Alemanha conseguiu, com isso, mostrar, ou buscou mostrar para o mundo que Hitler era um dos maiores estadistas da época. Sem dúvida, essa edição teve essa finalidade.
Um fato muito importante da edição de 36, Berlim, foi o americano, batendo 4 recordes, né? O americano Jesse Owens, que, como combinado, o maior medalhista receberia um cumprimento do próprio Hitler. Minutos antes da confirmação de que o afro-americano Jeff Owens seria o homenageado, Hitler se retira, não faz a homenagem, e aí mais tarde, em uma entrevista, ele, o medalhista americano, disse, abre aspas, é verdade que Hitler não me cumprimentou, mas também nunca fui convidado para almoçar na Casa Branca. Que tapa na cara, né? Óbvio, o que ele está dizendo? Eu não fui cumprimentado e não estou surpreso. Né? O que esperar do Hitler? Nada. Agora, o que esperar do governo do meu país? Desse eu espero muito mais. Do Hitler eu não esperava nada. Não estou, imagino eu, não é o raciocínio dele, não estou decepcionado com Hitler. Quem ficaria? Né? O que você esperaria dele? Nada. Agora, a decepção maior é com a Casa Branca, evidente. México, 1968. 1968 foi um ano muito complicado, um dos anos mais violentos na Guerra do Vietnã. Lembrando que a participação de soldados americanos afrodescendentes foi muito intensa, crucial para a atuação das tropas americanas. E nesse ano, 1968, foi o ano do assassinato de Luther King e de Malcolm X. Tá? E 2 atletas americanos no pódio fizeram, né, esta manifestação, lembrando, né, a saudação do grupo chamado Panteras Negras. Eles foram punidos pelo COI, pelo Comitê Olímpico Internacional, e pelo Comitê Olímpico Americano, eles foram banidos do esporte. Tá? E foi nesse momento que o COI criou a chamada Regra 50 da Carta Olímpica, né, que proíbe qualquer manifestação de propaganda política, qualquer manifestação de cunho político nos Jogos. E nessa edição aqui, essas medidas foram extremamente endurecidas. 1972, Jogos Olímpicos de Munique. Bom, o fato de maior destaque, evidente. Extremistas do grupo palestino Setembro Negro conseguiram entrar na Vila Olímpica, mais do que isso, conseguiram chegar até o dormitório, né, no caso, dormitórios da delegação israelense, e sequestrar atletas, preparadores físicos e outros membros da delegação. Depois, a tragédia foi a chegada da própria polícia de Munique. A maneira como a polícia abordou os radicais em busca de tentar solucionar a crise foi talvez mais desastrosa do que o próprio sequestro. Até hoje existem muitas dúvidas da maneira como a polícia de Munique atuou nesse momento. Bom, então foi outro fato, lógico, marcante. Ali existiu a possibilidade de cancelar os jogos, só que isso foi entendido pelo COI, né, pelo Comitê Olímpico Internacional, como quase que uma premiação dada aos próprios responsáveis pelo sequestro. Então, decidiu-se pela continuação dos jogos. 1976, em Montreal, Canadá, foi o fato, né, pela primeira vez uma atleta recebeu nota 10, pela primeira vez na ginástica olímpica você tem a nota máxima, inclusive nessa foto vocês conseguem ver aqui que a nota dela, da romena, da atleta romena Nadia Comaneci, está 1.00. Por quê? Porque o próprio equipamento não tinha condições de marcar a nota, que seria 10.00. Quer dizer, a nota 10 não era algo que se imaginava que alguém pudesse alcançar.
ela com 14 anos, né, alcançou aí a nota máxima. Inclusive é uma apresentação muito, eu acho, muito emocionante. Mais tarde, a atleta romena Nadia Comaneci pediu asilo, né, foi viver nos Estados Unidos. Isso, mas já em 89, vamos lembrar que a Romênia, né, o ditador Nicolau Ceausescu, foi um dos últimos ditadores a deixar o poder no leste europeu. Né? Muito depois ela retornou à Romênia, mas vive nos Estados Unidos. E agora, ela, em sua conta do Twitter, ela parabenizou a atleta brasileira Rebeca Andrade. Né? Com certeza, ter uma homenagem feita pela Nadia Comaneci a uma atleta, com certeza essa brasileira de Guarulhos, né? Jovem guarulhense aqui, Grande São Paulo, é como se fosse uma nova medalha, não há dúvida. E tivemos também nessa edição uma chinesa que conseguiu a nota 10 na natação, salto ornamental, algo aí do tipo, mas eu não tenho aí mais detalhes, mas pela primeira vez, e na ginástica, nota 10 de todos os jurados, só Nadia Comaneci. Vamos lá, 1980, Jogos Olímpicos de Moscou. O presidente americano, na época Jimmy Carter, anunciou o boicote e outros 61 países aderiram ao boicote. Motivo do boicote? No ano anterior, no ano de 1979, tropas soviéticas tinham invadido o Afeganistão. Então, em represália à invasão soviética sobre o Afeganistão, os americanos boicotaram. E o boicote, obviamente, quando liderado pelos Estados Unidos, acaba atraindo um número enorme de seguidores. Bom, em 1980, foram os americanos que boicotaram os Jogos de Moscou. Na sequência, portanto, em 1984, aí foi a vez da União Soviética boicotar os Jogos de Los Angeles. Nós estamos falando dos tempos da Guerra Fria. Se você boicotou quando eu organizei, agora, na sequência, eu boicoto a sua edição dos Jogos Olímpicos. Obviamente, a União Soviética não tinha, e principalmente nos anos 80, já numa fase onde, embora a União Soviética negasse, mas ela já estava numa fase bem decadente. O último líder assume em 85, Mikhail Gorbachev, e admite a falência do país, o estado dramático que o país se encontrava. Então, o boicote partindo da União Soviética não teve um número tão grande de seguidores, mas, por exemplo, Cuba, a Alemanha Oriental, eles acabaram também boicotando. Jogos Olímpicos de Barcelona, 1992. A comunidade catalã aproveitou para divulgar de forma pacífica o seu desejo separatista. Inclusive, o movimento separatista vem ganhando força ultimamente, em meio à crise econômica, que obviamente acompanha a crise econômica em um país onde o turismo é tão importante. A insatisfação tende a aumentar e a gente vê atualmente o movimento retomando força, certo que vamos falar disso neste semestre. Mas ilustrações, a exemplo desta que temos aqui, um mapa, entre aspas, busca mostrar para aqueles que visitavam Barcelona que seria algo assim, né? Vem cá, você está visitando um país chamado Catalunha. Catalunha com um Y, inclusive, uma grafia diferente da grafia em castelhano. Né? Então, essa ilustração, propositalmente em inglês, por quê? Exatamente para chocar o visitante. Você não está na Espanha. Na Espanha se fala castelhano. O povo de Castela fala castelhano. Aqui vive o povo catalão e nós temos a nossa língua, a nossa cultura e o nosso desejo separatista.
Então, mais uma manifestação aí, não pelos atletas, é claro, mas pela administração da Catalunha, né? Pelos separatistas da Catalunha, certo? 2008, bem interessante também, a China brigou para sediar os Jogos Olímpicos de 2008, por quê? Porque muita gente, inclusive muita gente no Brasil, ou mesmo pela Europa, ou em vários cantos do mundo, muita gente tem uma visão completamente distorcida do que é a China atual. Então, eles construíram ginásios numa proporção, envolvendo uma tecnologia que jamais algo parecido foi visto. Para quê? Para usar da visibilidade dos jogos para mostrar a China atual. Muitos ainda têm uma visão distorcida de que a China é um país de maioria rural, um país onde a economia gira em torno do campo, outros têm uma completa distorção no sentido de que a indústria chinesa é uma indústria produtora de meros produtos descartáveis, né? Então, nada melhor do que a visibilidade dos Jogos Olímpicos para mostrar toda essa arquitetura, todo esse poder tecnológico que o país tem hoje. E, inclusive, terminaram com 51 medalhas de ouro contra 36 medalhas dos Estados Unidos, 51 para 36, uma vitória acachapante, certo? Londres 2012 também interessante, né? Porque a Federação Escocesa de Futebol, ela se posicionou contrária à criação de uma seleção integrada da Grã-Bretanha. Havia esse desejo de ter uma seleção só da Grã-Bretanha, mas houve uma negativa por parte dos escoceses e dos galeses. A Federação do País de Gales também não quis fazer parte desta Federação da Grã-Bretanha. E também porque nessa época o movimento separatista escocês estava muito forte. Logo foi feito um referendo sobre a independência da Escócia, escoceses votaram contrários, certamente já estão arrependidos, outro tema importante aí pra gente, né? Mas é muito forte essa manifestação no esporte. Eu sou escocês, eu não posso defender uma suposta delegação britânica, que na verdade sabemos que é comandada por ingleses. Então, ó, tá vendo mais uma manifestação aí de insatisfação em torno de questões étnicas em meio aos Jogos Olímpicos. Rio 2016. Bom, primeiro aquela bagunça, o tal do legado dos jogos que ficariam para a cidade até hoje, esse legado não foi visto, uma corrupção, né? Bom, como parece que é algo que está enraizado em grandes obras públicas, infelizmente, no nosso país. Mas fora isso, uma falta de cuidado, de desconhecimento ou desprezo em levar em consideração aspectos geopolíticos para se organizar um evento como esse. Um exemplo, o ônibus com a delegação libanesa, ele seria utilizado também pela delegação israelense. Olha, difícil até comentar a ignorância nos temas geopolíticos de quem teve essa brilhante ideia de usar o mesmo ônibus para transportar essas duas delegações. Depois teve a delegação palestina, que teve que improvisar o uniforme na abertura dos Jogos. Por quê? Porque as autoridades israelenses atrasaram a liberação dos uniformes. Então eles tiveram que contar com a solidariedade de outras equipes para poder
participar da abertura dos Jogos. O egípcio Islaman El-Sheikhabi, ele se recusou, né, na categoria dos 100 quilos do judô, ele se recusou a apertar a mão do oponente. O oponente é um israelense. De novo, você vê essas manifestações, essa rivalidade que parece que o espírito olímpico não supera isso de modo algum. Teve o doping russo, isso mesmo, nos nossos Jogos Olímpicos aqui, no Rio 2016, 118 atletas foram banidos dos Jogos. Por isso que nessa edição não ouvimos o hino da Rússia e nem a bandeira da Rússia. Para não punir atletas russos, foi criado o Comitê Olímpico Russo. Então, o Comitê Olímpico Russo participou, né? Mas não representa a Rússia. A bandeira da Rússia, o hino da Rússia, não. Né? Então, no entendimento do Comitê Olímpico, essa foi a melhor maneira de não punir os atletas. Entendendo que o atleta é uma coisa, a Rússia é outra coisa, então vamos dar uma chance a esses atletas. A Rússia foi inteira banida dos Jogos Paralímpicos por doping. Isso na edição 2016. Também nos Jogos aqui no Rio de Janeiro, um fotógrafo da agência Reuters registrou esta foto, que me parece uma foto muito simpática, uma atleta mais jovem segurando um celular, né, e fazendo aí o registro de uma outra atleta um pouco mais velha, provavelmente uma referência para esta jovem atleta. Qual o problema? Quando essa foto espalhou pelo mundo, pela imprensa, aí se verificou a falha por parte desse fotógrafo. O quê? Esta jovem atleta que segura o smartphone, ela é sul-coreana. E ela está fazendo um registro junto a uma atleta norte-coreana. A atleta norte-coreana foi punida. Foi punida por quê? Porque simplesmente ela está sorrindo ao lado de uma atleta sul-coreana. E se você é norte-coreana, a sul-coreana não é uma parceira, não é um atleta, é algo que representa o inimigo. Então, em meio àquela loucura, a ditadura norte-coreana, do ditador Kim Jong-il, a atleta norte-coreana foi punida. Inclusive, a Samsung fez uma distribuição de smartphones de última geração para todos os atletas. Atletas norte-coreanos não tiveram acesso aos aparelhos. Então é isso. São várias as edições e certamente nesta edição que se encerra agora, 2020/21, nós vamos ter com certeza várias outras notícias de desdobramentos de fatos que ocorreram e que envolvem aí as questões geopolíticas. É isso. Até a nossa próxima oportunidade. Até mais. Tchau, tchau.